Mas estou vendo muita gente boa aqui, muita gente que vale a pena a gente trabalhar junto, né? Vai ser um máximo a gente poder permitir que cada um participe, que cada um esteja junto com a gente aí, né? Obrigado vocês que estão chegando, né? Pessoal que veio pelo convite do Fabiano, pessoal que veio ao meu convite, né? E agora a gente vai começar de fato, né, a falar sobre um pouquinho desse novo momento, né, que deixa de ser um projeto, né? A gente vai ter a comunidade, a gente vai ter o grupo fechado, onde a gente quer ter realmente crescimento, trazer coisas importantes que possam mudar a vida dessas pessoas que vierem com a gente, tá? Vou aqui compartilhando a tela com vocês, né, para a gente contar um pouquinho do Apontando Caminhos, como tudo começou. Tudo tem um começo, e aqui o Apontando Caminhos, ele fez um começo, mas não é de hoje. Hoje, a gente está tornando ele digital. Por quê? Os caras aqui já tem um pouquinho de carreira, um pouquinho de andança, né? Para falar um pouquinho do nosso trabalho, eu sou professor já desde 1988. Eu trabalho com jovens, com adolescentes, com adultos há muito tempo. Me formei em filosofia, depois eu me formei em letras, estudei medicina tradicional chinesa, fiz pós-graduação em acupuntura, fiz especialização em religiões, religiosidade, espiritualidade, e então a gente foi assim agregando muito conhecimento, muita coisa. Estudei filosofia clínica também, e agora nós queremos colocar todo esse conhecimento e todas essas ferramentas à disposição de vocês. E para a gente começar a contar um pouquinho da nossa história... Fala um pouquinho de ti também. Eu queria também falar um pouquinho. Eu, na verdade, eu venho do mundo do mercado financeiro, né? Eu trabalhei desde o tempo do Bamerinos, olha que novinho isso, né? O Bamerinos, o tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerinos nem existe mais, né? E eu tô aqui. Comecei no Bamerinos, depois passei a HSBC, comecei lá como escriturário, somando documentos e tal. Depois fui crescendo na minha carreira, me tornei gerente, passei por várias áreas, até que eu me tornei supervisor da renegociação de crédito do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? 3 regionais, e acabei formando uma equipe. E nessa equipe que eu formei, a gente acabou se destacando em nível Brasil. Ali eu aprendi a ser líder, mas não foi dali que eu tirei a minha liderança. A minha liderança começa lá nos grupos de jovens, que eu já vinha de uma escola de grupo de jovens, né? Posteriormente treinei ministros da Igreja Católica, né? A gente fez trabalhos juntos, inclusive com isso, do treinamento, a gente montou cursos, a gente trouxe muita gente ali que a gente impactou na vida delas. Não é bem como tudo começou, mas onde tudo começou isso, também, né? Aí traz, né, um pouquinho da minha origem. E lá dentro do meu trabalho, voltando à história do banco, eu acabei aprendendo, com um grupo de jovens, a liderar uma equipe. Inclusive, o Walter, que está aqui, é testemunha disso. O Walter foi uma pessoa que me conheceu lá dentro do banco, né? E eu confesso para vocês que, durante muito tempo, eu quis ser um pouco Walter. O que eu fazia? Eu tinha uma gestão de equipe, mas eu aprendi que treinar pessoas, desenvolver pessoas, esse era o meu grande objetivo. E através dos grupos de jovens eu fui aprendendo a movimentar pessoas através de um propósito. E isso fez naquela época, né, me tornar um líder que se destacou entre as outras equipes, né? E eu comecei a ter que treinar outras equipes, porque eles queriam saber o que eu estava fazendo. E, na verdade, até por um conselho, né, muito inteligente de um amigo, Walter, ele me disse assim: faça a mesma coisa que você faz com o grupo de jovens. E ali eu entendi o que eu tinha que fazer para liderar minha equipe. Comecei a ensinar isso para outras equipes e acabei me tornando um destaque como liderança e como treinamento. Tive algumas oportunidades de treinamento, né, para fazer treinamento para as pessoas, e esse bichinho me picou. Eu sempre quis fazer isso. E depois acabei fazendo minha transição de carreira, saí do banco,
comecei a empreender do pior jeito possível, né? Como todo mundo na vida vai fazendo as suas loucuras, e eu saltei de paraquedas sem o paraquedas. E hoje eu sou mentor e coach. E eu busco ajudar essas pessoas, né, a entender como é que funciona essa transição de carreira, dar um passo a passo para que elas não sofram tudo aquilo que eu sofri na minha transição de carreira. Mas eu quero voltar aqui no tempo, entrar na nossa máquina do tempo, e ir lá para 1991. Tá? Em 1991, primeiro a gente falou aqui quem nós somos, mas agora nós vamos falar quem nós éramos, lá em 91. Né? Foi lá no século passado. Olha só. A gente começou e se encontrou como universitários. Naquela época, eu fazia biologia na Unicinos, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, e lá eu comecei a frequentar a pastoral universitária. Né? E por muito cansaço de trabalhar no banco, que era exaustivo na época, se exigia muito, não que hoje não se exija, né? Mas exigia muito da gente naquela época, e eu estava cansado. E eu decidi um dia fazer um retiro. Eu digo, vou descansar nesse retiro. Nossa, é tudo que eu preciso. Vou para um final de semana, descanso, e aí volto renovado na segunda-feira. Bem feito para mim. Nunca mais descansei. Aquele foi o dia que marcou o meu começo e não o meu descanso. Porque dali eu comecei a ver a necessidade de levar aquilo que eu senti, aquilo que era importante para mim, meus valores, princípios, né, adiante. E tanto que eu acabei levando para minha carreira. Né? Eu era estudante de biologia. E o Fabiano? E eu estava cursando engenharia civil. Estava cursando engenharia civil nessa época, não estava feliz com o curso. Procurei, então, a pastoral para fazer um teste vocacional, para ver se eu estava realmente na minha área. E foi lá na pastoral universitária, em que nós nos conhecemos. E eu fui também para um retiro. Só que daí, nessa vez em que a gente se conheceu, o Edson já não estava mais como cursista, como retirante, mas ele estava na equipe de trabalho. E lá é que a gente se conheceu, então. E é interessante porque aquele retiro também mexeu muito comigo, né? O Edson disse que não teve mais sossego. Por causa desse retiro, eu ouvi uma voz e soprou no meu ouvido, assim, dizendo, Pai, vende tudo que tens, vem e segue. E eu acabei indo para o seminário. Resolvi que eu ia ser padre. Fiz uma experiência daquelas, assim, de batina, de cantar gregoriano, às 6 da manhã, foi maravilhoso, foi uma experiência fantástica. E começou aqui, os retiros eram no Colégio Cristo Rei, dos jesuítas ali em São Leopoldo. Fui para o seminário, e aí o Edson disse, né, que não teve mais sossego. Quando eu entrei no seminário pela primeira vez, tinha uma inscrição sobre a porta, que dizia o seguinte, todo aquele que conheceu o reino de Deus e se encantou por ele, perdeu o direito de viver sossegado. E eu diria mais, quando a gente se encanta, e a gente se encantou também pelas pessoas, e por esse trabalho de ajudar as pessoas, a gente perdeu o direito de viver sossegado, porque agora isso virou nossa missão. Ajudar pessoas, né? Orientar, coisas que nós sentimos falta na nossa juventude. Né? Eu, naquela época lá, não sabia se estava fazendo certas coisas, fazendo engenharia, não era bem aquilo. Saio do retiro, tranco a faculdade de engenharia, vou cursar filosofia e vou para o seminário. E aí também sendo professor, né, que já desde aquela época tu era professor. Eu já era professor porque no meu ensino médio eu fiz magistério. Né? E aí a minha primeira turminha, uma turma de 4ª série, né, foi lá em 1988, e aqui foi em 91. Então eu era professor de escola primária, fazendo engenharia civil, quer dizer, totalmente perdido aí, né? Então olha como faltou, né, alguém para orientar e para ajudar. Depois disso, aconteceram muitas coisas. E a gente fez várias peripécias. Muitas coisas aconteceram. Tem muita história maluca para contar, e à medida que a gente for andando nos nossos encontros, a gente promete que a gente vai trazendo cada uma delas
as histórias mais engraçadas que a gente passou. Uma historinha que eu lembrei agora, eu fui para o seminário, e lá no seminário eu chamei esse cara aqui, né? Olha, nós estamos montando um projeto aqui de uns retiros de orientação vocacional para jovens, nós vamos para as escolas. E tinha um nome bonito, né? Éfeta. Em grego quer dizer abre-te, né? Abrir-se para a tua vocação. Vamos lá, vamos. Daí nós começamos a ir para escolas no interior, em cidadezinhas, em tudo quanto é lugar, nos chamava, a gente ia. E nós não tínhamos recursos, nós passávamos muito trabalho. A coisa era tão dolorosa, assim, não no sentido assim, porque o nosso treinamento era bom, e a gente só pegava uma mochilinha, um violão, um fuquinha, e ia. Isso é importante, tá? Um fusquinha, né? Azul bebê, para não dizer azul calcinha, claro que eu jamais falaria isso. E aí é o seguinte, nós íamos, às vezes um frio danado, chovendo, desatolando o Fuca, era uma coisa assim. E aí às vezes era tão sofrido o negócio, que nós acabamos carinhosamente apelidando o retiro Éfeta de Afta. Porque tanto doía. Que ardia, tanto que doía. Bom, esse Afta que a gente foi, para começar a conversa, o meu Fusca, ele não dava problema, ele já veio com todos os problemas. Porque para dar problema, tu tem que não ter. Né? E naquele momento o Fusca tinha todos os problemas. Para vocês terem uma noção, a gente chegou lá em cima, em Nova Petrópolis, sem saber onde era o tal do colégio. Nós fomos disseram que era em Picada Café. Veja bem, 91 não tinha GPS, tá? Domingo de manhã, tudo fechado numa cidade do interior, obviamente. Chovendo, serração, tudo que tinha direito. Daí chegamos lá em cima, claro que aquele pneu slick, né, que na Fórmula 1, que não tem garra nenhuma, era só uma lona, né, deve ter pego, assim, ou um toco de cigarro, ou uma roseta, e furou o pneu. Aí, para comemorar que a gente estava indo de Fusca, e se a gente foi de Fusca é porque todo mundo era pobre, né? O mais rico ali tinha um Fusca. Nós éramos ricos em vontade. Rico em vontade. E assim, o meu Fusca ia para qualquer lugar, enquanto ele aguentasse. Mas aí o que acontece? Chega lá em cima, furou um pneu. Legal, só trocar o pneu, tranquilo. Até que a gente tentou tirar a roda. E a roda estava enferrujada e encravada. Ninguém conseguiu tirar a tal da roda. Tivemos que chamar um borracheiro. O cara, no domingo de manhã, né, cobrou o preço que ele quis. Calcule o preço. Resumindo, eu não tinha o dinheiro para pagar o cara para trocar o tal do pneu. Né? Nós tivemos que fazer uma vaquinha entre 5 e pedir um desconto pro cara com todo o dinheiro que a gente tinha para pagar o tal pneu que ele veio lá com uma chave de roda gigante, teve que pular em cima para abrir os parafusos da roda. Assim começa a nossa loucura do tal do Éfeta, né? E depois disso, a gente vai para um momento que a gente desceu num barral, daí disseram, não, isso não é aqui, é lá na Joaneta. Joaneta, para quem conhece o lugar, é lá nas grotas, mas assim, ó, onde o Judas perdeu as meias, porque as botas foi bem antes, né? Vocês sabem que aqui tem a Rota Romântica, aqui quem vai a Gramado Canela. O Joaneta fica nas grotas românticas, não na Rota Romântica. Bem pra lá. Bem pra lá. Tá, chegamos lá, era pra gente chegar às 7 da manhã. Com toda essa bagunça e sem saber onde era, a gente acabou chegando a 1h da tarde. Já não tinha mais almoço pra nós, começa por aí. Aí, cada um de nós tocou violão, cantamos, contamos, fizemos uma palestra e tal, e o curso foi assim, gelado, foi uma coisa já atrapalhada para mais de metro, né? Só que daí, agora, bom, beleza, deu tudo certo, vamos embora. E aí? Aí nós estamos descendo a serra entre ali Dois Irmãos, logo acima de Dois Irmãos, né? E o carro trancou o motor. Aí foi fatality, né? Aí trancou o motor, não deu mais o que fazer. Nós conseguimos largar o carro em ponto morto, até num posto de gasolina em Dois Irmãos, e ficamos ali. Na verdade, não são rebocados por correios de violão. Assim, teve toda uma peripécia, mas isso eu acho que é uma outra história, né? Senão a gente vai ficar muito aqui na tragédia. Mas assim, o que aconteceu ali? Ali provou a nossa amizade. Porque acabou que a gente ficou no Fusca, assim, ó, pensa num temporal. Tá? E o Fabiano desceu e comprou X-água para nós. Na verdade, era para ser um X-salada, mas do carro até o X e do X até o carro, tomando tanta água, eu cheguei com o X encharcado dentro do carro. E aí virou o tal do X-água. Exato. A partir daquele momento, a nossa amizade se fortaleceu.
a gente se tornou parceiro de muitas outras histórias, né? E aí, essas histórias nos trouxe o quê? As nossas histórias foram nos trazendo muitas parcerias em empreendedorismo, em shows, em rodeio. Onde precisava violão, nós tocamos tocávamos missa crioula, tocamos até em cemitério na semana, no dia de finados. E para variar, abaixo d'água, né? Cada um, não esqueça, uma pessoa no meio de nós dois lá segurando 2 guarda-chuva, um para cada violeiro, e nós tocando no meio. Nossa, muita história aí, muita coisa assim, que hoje a gente dá risada, na hora lá a gente está indignado, mas nós não frouxávamos, era nosso compromisso estar lá e nós estávamos lá. Bom, para vocês entenderem um pouco, a gente tocou em rodeio, olha só que loucos, né? A gente foi participar de um rodeio, cheguei lá, sem conhecer nada, fomos defender CTG e tal, e a gente criou essas galdeiradas. Lá pelas tantas, a gente viu que esse negócio de gauchismo dava certo, e na época o Twitter era o que bombava. E a gente criou personagens. O meu personagem era o Baita Bagual. E o dele era o Bem Capaz. Pois é. E esses personagens, eles começaram a tomar vida, né? Eu cheguei a ter 16 mil seguidores como o Baita Bagual. E ele... O Bem Capaz chegou a 8.900 seguidores no Twitter. E com coisas assim, besteiras que a gente publicava ali e viralizava, né? E a gente estava achando o máximo. Mas foi uma experiência muito bacana, porque é ali que nós começamos a aprender a mexer com redes sociais, né? Até nós temos, acho que a imagem dos personagens. Será que vale a pena, né? Eles não vão reconhecer, né? Não, é muito difícil, mas tá. Tentem reconhecer o personagem, tá? Aqui nós temos o Bem Capaz, que é o Bem Capaz. E aqui temos o Baita Bagual, que com aquele bigode é o Baita Bagual. E olha só que interessante, né? A partir disso, a gente começou a viralizar na internet e a gente viu que existia uma coisa diferente, um mundo diferente para a gente começar a falar, a ter voz. Só que lá, quanto mais bobagem a gente falava, mais a gente aumentava o número de seguidores. E o nosso objetivo não era esse. Nosso objetivo realmente era brincar, né? A gente brincava com tudo. Do tipo assim, churrasco é de costela, o resto é carne assada. Botava lá status, dando boia para os cachorros, né? A previsão do tempo, vai babar água no Rio Grande. Essas coisas assim, isso era, o pessoal achava o máximo engraçado. E aí, olha só, a gente pegou e deu vida para os caras. Depois a gente teve uma ideia genial, mas genial. Em 2015 eu comprei a casa aqui na praia e eu pensei, nossa, vamos montar um negócio, vamos montar uma lancheria em Santa Terezinha, porque aqui o pessoal não fica aqui porque não tem uma lancheria boa, né? E a gente viu que não era bem assim, né? Fomos os melhores parceiros no pior negócio, né? Porque nós criamos um lanche de qualidade, uma coisa muito bacana, tipicamente gauchesca. Nós estávamos na vibe do Bem Capaz e do Baita Bagual, mas não deu muito certo. Mas valeu pela experiência, a gente aprendeu muito com isso. Nós aprendemos a empreender, o que dava certo, o que não dava certo. E aqui, ó, tem as crianças aqui fazendo, né? Fazendo lanche, né? A gente descobriu também o seguinte, quem tem lancheria, ele passa 80% do tempo limpando, 10% limpando banheiro, e os outros 10% ele até vende algum lanche. Até cozinha, né? Mas fora disso é muita louça para lavar. Depois, a gente teve umas ideias um pouquinho melhores, né? Isso. Nós, durante todo esse tempo, dessas invenções, nós sempre trabalhamos com grupos de jovens, né, da igreja, como orientadores, mentorando, na igreja católica, e nós começamos a perceber que os jovens, eles não era só a questão espiritual que eles buscavam, mas eles tinham outras coisas que eles queriam, né? Eles queriam orientação para a vida, para a vida profissional. Muitos desses jovens estavam lá terminando o ensino médio, e aí começava a surgir assim, o que eu vou fazer depois do ensino médio? Como eu vou apresentar um currículo para o meu primeiro emprego? E outras coisas mais profundas, porque quando a gente trabalha dentro dessa dimensão mais espiritual, aparecem coisas como assim, qual é a minha missão nesse mundo? Tá?
qual é o sentido da vida. E quando a gente fala sentido, a gente está falando em direção e rumo tomar. A gente trabalhou muito o autoconhecimento com aquela gurizada também. Exato. E, bom, como eles precisavam desse senso de direção, nós criamos para os jovens o Apontando Caminhos. E, mais uma vez, nós fomos para a estrada, nós fomos levar isso para as escolas, e aí o pessoal começou a gostar e começou a nos chamar. Nós fizemos vários trabalhos com jovens em escolas, em redes, né, de ensino. Então, depois até o projeto apresentasse, né, no Banco HSBC. Conta um pouquinho disso, como é que foi. Isso, eles me apoiaram e me davam as pastas, canetas, pastinha, e a gente acabou levando para os grupos, né, das escolas. A gente trabalhou com escola cenecista, a gente trabalhou com a escola Policinos, mais de um encontro de escolas privadas, no caso, escolas particulares, mas a gente tinha essa missão, de verdade, de poder levar isso para uma gurizada que está entrando, né, no mercado de trabalho, querendo conhecer, ainda totalmente assustado, sem saber como é que se apresenta numa entrevista de emprego, né, o susto que tinha quando ia mudar a vida deles e saber que ia ter que assumir responsabilidades e começar a crescer. Então, nós também conseguimos nessa época, né, porque nós estávamos dentro do meio da Igreja Católica, nós conseguimos a concessão, nós compramos a concessão do teste vocacional da Unicinos, que na época tinha sido desenvolvido pelo Padre Marocco, que era um sacerdote jesuíta, e eles nos deram a concessão, e aí nós íamos fazer o trabalho nas escolas e aplicávamos o teste vocacional também. Então, poxa vida, foi um trabalho assim muito bacana. Foi enriquecedor, a gente aprendeu muito com essa história ali, né? Apesar que às vezes a gente chegava nos lugares vestido de terno e gravata, dando um susto na gurizada, achando que nós íamos fazer uma palestra chata, daquelas de 3 horas falando sério, e daqui a pouco a gente começava a cantar musiquinha com eles, do tipo, um mamute pequenino queria voar, tentava e não podia voar. Ou seja, até essas loucuras a gente fez, ao ponto dos diretores quererem nos matar, né? Mas a gurizada nos amava. E aí... E é porque nós conseguimos falar na linguagem deles, né? Nós conseguimos entrar na vibe da gurizada. Isso era muito bacana. E aí muitos diretores que na hora assim se assustavam, nossa, que esses malucos chegaram aqui de terno e gravata, agora tiraram a gravata para cima, um amarrou a gravata na testa, estão lá pulando, tocando violão, e a gurizada enlouquecida. O que vai acontecer? Que loucura é essa, né? Aí no final vinham nos cumprimentar, dizendo que tinha sido a melhor experiência. A coisa mais bacana. A gente aprendeu ali que lidar com um jovem, a gente não pode chegar e querer invadir a área dele. A gente precisa entrar na dele. A gente precisa conduzir eles, né? Ou melhor, a gente precisa acompanhar eles primeiro, para depois poder conduzir eles. Só que tudo dava muito certo, porque a gente falava a língua do jovem, a gente brincava com eles. E isso, para nós, trouxe uma habilidade incrível de lidar com gente. Né? Eu já trazia bastante da sala de aula, né? Eu trazia dos grupos de jovens que eu liderava. Olha, eu cheguei a fazer um cálculo aqui. Olha, eu treinei milhares, mas milhares de pessoas. Né? Tanto pegando lá dentro do banco, eu devo ter treinado mais de 500 pessoas. Tá? E fora do banco, a gente tinha em torno de 90, 100 jovens por final de semana. Sem contar que a gente teve um congressamento onde a gente foi dar palestra que tinha 5.000 pessoas num único local. Né? E tudo isso foi experiência, a gente foi aprendendo e foi se moldando ali, e o que trouxe a nossa experiência de hoje. Né? Eu tive muito tempo empreendendo em várias coisas e tal, mas no momento que eu encontrei o coach, a mentoria, que é organizar a vida das pessoas, foi aqui que eu encontrei a minha missão de vida. E hoje eu sou o cara mais feliz do mundo. E tudo começou aonde? Lá, ensinando jovens. Só que daí o que aconteceu com esse jovem hoje, Fabiano? Os jovens cresceram, né, as demandas mudaram, mas não mudaram muito. Por quê? Porque aqueles jovens que até então estavam ali em dúvida, que carreira seguir, o que fazer depois do ensino médio, agora eles estão com outras coisas. Eles estão fazendo a sua transição de carreira. Muitos querem novos rumos, né? Chegaram já numa certa idade, outros estão se aposentando, estão fazendo aquelas perguntas, o que eu vou fazer agora, né? Eu não quero mais trabalhar nisso, ou eu vou me aposentar, o que eu vou fazer depois da minha aposentadoria? Como recomeçar?
E isso, hoje eu posso dizer assim, ó, eu tenho prazer, tá, de estar mentorando pessoas que fizeram parte da minha vida lá atrás, que eram jovens do grupo, outros eram da própria equipe, né? E isso acabou nos levando para muita coisa, né? E a gente aprendeu uma coisa aqui, né? Tudo vem do quê? Da história das pessoas. A gente entendendo a história das pessoas, fazendo elas viverem essa história e trazer aquilo que elas têm de melhor na sua história, é o que faz realmente elas serem felizes em tudo que elas fazem. E quando elas têm um propósito por trás disso, aí elas têm motivo para levantar todos os dias de manhã e tentar cumprir essa missão. E aí, depois assim, de muito estudo, de muito trabalho, nós reeditamos o projeto, então, que agora é o programa Apontando Caminhos. Nós reeditamos, nós reescrevemos, nós atualizamos. Muita coisa mudou desde 1991 para cá. Nós mudamos. Nós mudamos. A nossa habilidade que a gente tinha lá era uma habilidade muito natural. Hoje a gente tem métodos. E aí a gente somou aquela habilidade, essa vontade, esse conhecimento de gente a métodos. Hoje a gente tem métodos. E por isso a gente está podendo chegar aqui e falar para vocês numa live. Isso não é natural para nós, a gente está aprendendo. Temos método, temos ferramentas e temos muita coisa para colocar à disposição. E a gente realmente está disposto a colocar à disposição de vocês aqui nesse grupo. Tá? A gente vai abrir outras oportunidades, outras formas que a gente vai poder abrir câmera, fazer perguntas. Então, as nossas lives vão ter que ser participativas. A gente quer realmente que as pessoas possam ser parte dessa comunidade, desse grupo que a gente está hoje. Tá? A gente quer falar um pouquinho sobre a nossa marca. Né? Por que a nossa marca tem um lobo e um dragão? Na real, eles são os nossos arquétipos. Né? Quem conhece um pouco de arquétipos sabe que é um símbolo, né? Onde no inconsciente coletivo ele representa alguma coisa. E eu escolhi como o meu arquétipo o lobo. Né? O lobo, por quê? Porque o lobo, ele é um líder nato. Né? O lobo sempre tem um líder à frente da matilha. E também, o lobo, ele é leal à sua matilha. Ele é leal aos mais velhos. Ele não deixa ninguém para trás, ele alimenta os mais velhos até o último dia da vida deles. E ele cuida muito da sua matilha, principalmente dos seus filhotes, ele protege. E os lobos se ajudam, se fecham para poder manter a sua matilha, a sua história e o seu legado. Então, o meu símbolo é o lobo. E a coisa mais importante, além da liderança, para mim, é a fidelidade do lobo. O lobo é alguém que é fiel a vida toda para aqueles que são amigos e aqueles que estão aqui apostando na gente hoje, que estão assistindo isso aqui. Vocês sempre vão ser importantes para nós, porque vocês fizeram parte desse primeiro encontro que a gente tem. E o Fabiano? Eu escolhi o dragão em função dos meus estudos lá de medicina chinesa. Eu fiz uma imersão no Oriente, e no Oriente o dragão é símbolo de força, de liderança, mas também de orientação, de proteção e principalmente de transformação. E é um momento que nós estamos sempre vivendo, né? Nós estamos em constante transformação. Nós nunca paramos. E o dragão, ele é o orientador, ele é o protetor das pessoas nas suas trajetórias, nas suas jornadas aí de transformação. Falando depois da nossa marca, a gente quer trazer aqui um pouquinho de como é que vai ser o nosso programa aqui. Essa comunidade aqui que a gente está formando, que o pessoal já entrou nesse grupo, né, a gente vai ter sempre alguma live aberta, né, na segunda-feira. A gente quer trazer o máximo ao vivo. Caso não possa ser ao vivo, a gente vai deixar um material de alta qualidade aqui aberto para vocês. Né? E a gente quer ter reuniões posteriormente, né, na quinta-feira de manhã, às 11 da manhã. Quem puder participar, entra lá que a gente vai levar conteúdo. Tá? E a gente quer trazer conteúdo de qualidade. Essas lives a gente vai deixar gravada. E as pessoas vão poder acessar elas depois. Né? Então, num primeiro momento, a gente vai ter isso. E aqueles que não puderem assistir ali num primeiro momento, porque está na CLT, porque está trabalhando ali, ele pode acessar isso de uma outra forma.
uma conversa para mais para frente, tá? Mas assim, dentro disso, o que a gente quer realmente é pedir para vocês convide mais pessoas para fazer parte desse nosso grupo aqui. Tá? A partir desse grupo, a gente já quer trazer muita coisa boa. A gente já tem, inclusive, alguns temas selecionados que a gente vai colocar, né? E vamos pedir para vocês escolherem qual o tema que vocês querem que a gente debata primeiro. Depois da nossa live aqui, nós vamos deixar para vocês uma enquete para que vocês votem. São 4 temas que nós vamos elencar e aqueles que forem os mais votados nós vamos abordar nas próximas lives. Isso aí. Então, e também nós vamos disponibilizar material, ferramentas, né, de autoconhecimento. Vamos sempre deixando esse material para vocês. Então assistam as lives, acompanhem o grupo, né, e vão baixando o material que a gente vai disponibilizar. Vou dizer de novo aí para quem entrou depois, no final da live de hoje já vai ter um presente aí para vocês, um e-book, né, de presente para todos, para que vocês, né, possam ter aí um ano de 2026 como um ano mágico. Na verdade, vocês devem guardar isso, porque de repente a gente fica famoso, né? Vocês vão dizer assim, ó, eu tenho o e-book da primeira aula desses 2 malucos, dessa primeira live. E se a gente não ficar famoso, vocês pegam o e-book, usem bem e vai ser muito bom para vocês também. O material tá muito bonito, tá muito bacana, né? Se depois de um tempo aí, a gente inventar de ficar famoso, vai que, né? A gente nunca sabe. Nós vamos autografar para vocês isso aí. Vocês imprimem, traz para nós, a gente autografa. Se não servir para nada, pelo menos vocês vão ter material. Brincadeira à parte. Eu acredito que vai servir para muita coisa. É um material muito bom. É isso aí. É um bom começo para nós, né? Depois, a gente queria deixar uma mensagem, né? Que a Fabiana preparou aqui. Nós estamos em constante transformação, como eu falei antes. E nós estamos em constante mudança. Mas a gente não muda uma vida sem esforço. Não existe mágica, é uma coisa que nós sempre falamos. Não existe mágica, o que existe é processo, é esforço, é caminhada. Nós podemos apontar caminhos, mas quem vai ter que caminhar? Vocês. E uma coisa que nós aprendemos, ninguém muda a vida de ninguém. A única coisa que nós podemos mudar é a nós mesmos. Tá? Isso não vai acontecer sem esforço, né? Tem que caminhar, né, para que as coisas aconteçam. Aqui eu queria dizer para vocês também é que a gente tem hoje a grata vantagem de poder estar entre amigos. Na verdade, a gente sabe que quem está aqui, por algum motivo ou outro, a gente já cruzou na vida. Né? Ninguém começa uma live com pessoas desconhecidas. A gente começa um trabalho, a gente está criando uma nova perspectiva, uma forma de ajudar pessoas e, com o nosso trabalho, contribuir para que elas possam atingir seus objetivos. E, realmente, o único valor que a gente tem é quando tem a mudança das pessoas. Se ela não acontece, essa mudança, para nós, o nosso trabalho não faz sentido. A gente quer realmente fazer diferença, né, para essa pessoa com o nosso trabalho. Essa realmente é a nossa proposta. E eu queria, né, continuar mais um pouquinho aqui e fazer uma reflexão de novo. Nós temos certeza, com esse programa que nós criamos, com nossos estudos que nós desenvolvemos, né, e o nosso programa, mais o teu potencial, é uma certeza de que nós seremos bem-sucedidos. Mas nós seremos bem-sucedidos juntos. Por isso o grupo, por isso as comunidades, por isso estar aqui entre amigos. Essa palavra juntos de muita coisa. Queria dizer para vocês que, em primeiro lugar, hoje, para mim, está sendo um grandíssimo prazer. Tá? Eu estou recebendo o Fabiano na minha casa. Né? O Fabiano eu sempre digo, que existem irmãos que a gente escolhe. E o Fabiano é uma dessas pessoas. O Fabiano foi um irmão que eu escolhi. Que a vida me trouxe e a gente acabou formando uma dupla, né? Tanto para tocar e cantar, como para dar uma palestra, como para fazer uma baita de uma loucura, né? Fazer uma bobagemzinha aqui, outra ali, tipo, abrir uma lancheria que não tem ninguém na rua. Mas né? Parceiro, assim, para empurrar a fusca em dia de chuva, Isso. comer X abaixo d'água.
Então o que eu digo para vocês é assim, existem pessoas que a gente considera conhecidos, outros são aqueles amigos, assim, um pouco mais distantes, e tem outros que realmente fazem parte da nossa vida, né? E eu posso dizer o seguinte, o Fabião é uma pessoa que eu escolhi para ser um parceiro, né? O Edson também aqui, eu tive a honra, assim, eu tive o carinho de convidá-lo para ser padrinho da minha filha. Então nós sempre nos tratávamos como compadres, né? E agora somos realmente compadres. Ali naquele momento eu senti que a gente conseguiu subir um nível, a gente se tornou família, né? E por isso quando a gente faz as coisas, a gente fala aqui muito de improviso que a gente está falando hoje, é muito o que está saindo da nossa vontade, né? A gente não está aqui para falar de nós, a gente está aqui para falar de uma coisa que a gente viveu, a gente está falando das nossas vidas e onde elas se cruzaram, né? E certamente essas pessoas que estão aqui hoje são pessoas que cruzaram ou estão cruzando a nossa vida hoje, né? E eu quero ter a mesma proximidade com vocês como eu tenho com o Fabiano, e possa chamar de amigo. E certamente a gente sabe que, né, nós dissemos antes, né? Cada pessoa aqui que caminha com a gente, que vem ao nosso lado, tem a sua história. E nós temos certeza que a tua história tem valor. E por isso nós estamos convidando, vem compartilhar essa história comigo, vem fazer parte dessa grande família que nós estamos constituindo, que é Apontando Caminhos. Para a gente passar um pouco adiante, agradecendo a todos vocês aqui, eu vou abrir, tá? Para quem quiser abrir sua câmera, abrir seu microfone, fica à vontade, tá? E para que vocês falem o que vocês quiserem. A gente realmente veio aqui de coração aberto, contar um pouquinho da nossa história e convidar vocês para fazer parte disso que pode ser uma comunidade ou uma família. Tudo depende de como que a gente vai conduzir daqui para frente, tá? E eu vou convidar a quem quiser, aperta lá ali no negocinho lá, se quiser levanta a mão, ou chama a gente, que um por vez a gente deixa falar, tá? Nós queremos abrir para vocês e dar uma oportunidade para que vocês falem alguma coisa, tá? Vou abrir aqui, se eu souber, né? Vamos aqui, como é que tá aqui as configurações? Microfones. Sei lá, me perdi aqui. Tô tentando abrir a câmera para vocês. Aqui, ó. Permitir que ativem os microfones, tá? Pode abrir aí quem quiser, nos chama, fala o que quiser, né? E a gente está aqui para ouvir vocês também. Vocês fazem parte da nossa história e eu queria que vocês fizessem parte dessa história aqui. Alguém aí quer falar? Não? Vou lembrar mais uma vez para vocês que no final dessa live vai estar lá o link para vocês baixarem o presente, e também aqui no grupo nós vamos deixar aquela enquete, né, para nós programarmos o assunto da próxima live. Nós vamos deixar 4 temas para que vocês possam votar. Beleza? Ninguém quer falar nada? Oi? Alguém está tentando falar, eu não estou conseguindo ouvir. Bom, já que ninguém fala, eu falo, né, Edson? Olha, Michele, olha. Falar é comigo mesmo. Então, em primeiro lugar, agradecer, né, por estar podendo participar aqui desse grupo. Eu sou uma grande admiradora do Edson, do trabalho dele, né, estou sendo mentorada por ele. Ele tem me ajudado muito, né, a ter mais foco, a trilhar aí os meus caminhos com mais firmeza, dar os passos com mais segurança, e estou muito feliz de fazer parte, né? Quem sabe assim a gente consiga trocar mais ideias, como o Edson sempre diz para mim, né, mentor? A sua história tem valor. E às vezes a gente não acredita, né, que tudo que a gente viveu, todas as experiências que a gente passa na vida, a gente traz a nossa carga, né, de
de vida mesmo, e que a gente pode contribuir com os outros e com o mundo. Então, fico aqui também à disposição de vocês para contribuir, viu? Que vocês precisarem. Obrigado, Michele. Obrigado, Michele. É o orgulho do mentor. Obrigada. Pode sempre contar com a gente aqui, que aqui a gente vai poder te ajudar em mais algumas coisas e com certeza tu vai poder nos ajudar também. Com certeza, fico à disposição. Obrigada. Obrigado aí. Mais alguém quer contar uma história para nós? Eu vou falar aqui também um pouquinho. Oi, Francisco. Isso. Fala aí, Francisco. Foi um prazer te encontrar, rapaz. Conversando por vídeo, né? Correndo entre uma tarefa e outra. O Francisco é do nosso grupo de coach lá, da turma 78, né? Da formação, né? De coach. Manda aí, Francisco. Não, tô aqui para contribuir bastante também, para somar, para aprender. Tô achando bem curioso, bem interessante estar participando disso. Espero estar sempre presente para adquirir, para passar informação, né? Eu só queria deixar minha marca forte, hein? Eu só queria deixar minha presença, né? Não tenho muito o que falar nesse momento, não. E agradeço aí vocês pela disposição, pelo carinho que vocês estão deixando aí, né? Obrigado, Francisco. Vai ser um prazer também te ter aqui na comunidade. Tenho certeza que tu é outra pessoa que pode nos agregar bastante. Eu tô com essa ideia também. Eu consigo visualizar isso muito bem. Show. Mais alguém que queira conversar com a gente? Aproveitar aí que a gente tem um pouquinho de tempo ainda. Boa noite. Oi, quem tá falando? Meu nome é Paulo. Oi, Paulo. E tenho um grande carinho e um conhecimento e um tempo vivido com o professor Fabiano. Um homem que me ensinou muitas coisas nessa minha trajetória aí de estudo, de trabalho. Teve muita paciência também com nós aí. Então, eu acho que foi um convite dele para fazer parte dessa live aí. E agradeço a ele muito, né? Não só por a live, agradeço pela amizade que nós construímos aí. E isso é coisas que não tem preço, né? Não tem valor financeiro. Isso é um valor sentimental, de amizade, pode passar 10 anos, mas eu sempre tenho, né? Eu tenho certeza que ele também lembra de nós, eu e minha esposa. Então é isso aí mais ou menos que eu queria passar e temos junto aí para desbravar mais coisas aí. O Paulo e a esposa, né? Eles foram meus alunos na Rede Marista. Isso. Uma alegria muito grande, né? Receber vocês aqui. Muito obrigado, professor. Obrigado pelo teu depoimento aí. Conta com a gente aqui. Vamos crescer junto. Vamos que vamos. Glória. Amém. Mais alguém quer falar? A Luciane levantou a mão. Pode falar, Luciane. Tá liberada. Boa noite a todos. Primeiro quero agradecer aí, né, por vocês estarem disponíveis a nos entregar ensinamentos, e isso é de grande valia. Eu conheço o Edson de muitos anos mesmo. A gente se aproximou novamente aí uns 3 anos atrás, quando ele esteve aqui no Rio de Janeiro, e eu tenho uma empresa, e ele me fez entender. Eu achava que eu trabalhava com vendas, e ele me fez entender que eu trabalhava com logística, e isso virou a chave de tudo na minha vida. Eu acho que ele nem sabia ainda que ele podia ser coach, que ele podia mudar e transformar vidas, e foi exatamente o que ele fez comigo. Ele transformou a minha vida, transformou o meu negócio. Eu cresci de uma forma que eu não soube nem lidar com o tamanho do crescimento, e tive que procurar ele de novo para me ajudar a equilibrar os pratos. E a gente faz mentoria, além de mentoria, nós temos uma amizade, né,
que foi crescendo, uma amizade mesmo como se fosse um irmão. Talvez eu me identifique muito, porque como eu moro aqui no Rio, eu sou gaúcha, então a gente consegue falar a mesma língua. Aqui no Rio de Janeiro as pessoas são muito leves, tipo, toca do jeito que dá, leva do jeito que dá. E nós, gaúchos, somos pessoas mais metódicas, talvez seja essa a palavra certa. E eu consigo falar com ele consegue me fazer entender as coisas, como conduzir, não só a minha vida profissional, mas também algumas coisas no pessoal que eu consigo administrar, né, de uma forma mais leve, não tão pesada. Eu realmente posso dizer que, como o Edson fala, a minha história tem valor, não só a minha, como a história de todo mundo, mas é muito bom a gente saber que tem alguém que entende, né, as nossas ansiedades, as nossas expectativas, as nossas frustrações nos negócios. É complicado, né, a gente está vivendo uma fase aí muito difícil, o país está enfrentando, né, coisas difíceis, então quando a gente se sente inseguro, é muito bom a gente ter alguém que nos faz direcionar e olhar para o norte. E é isso. Quero agradecer, vou estar aqui o máximo que eu puder, sempre que eu tiver, até quando eu não estiver disponível, já está ali na minha agenda. Agora acabei de sair de uma consulta de telemedicina, e meu compromisso hoje é com o Fabiano e com o Edson. E eu espero que todas as outras segundas-feiras seja o nosso compromisso, que a gente esteja aqui para somar. No que eu puder ajudar, estou aqui, entregue para vocês e absorvendo tudo que eu puder. Ô Lu, eu quero te dizer gratidão, hein? Eu vejo você todo dia na minha vida. Eu preciso dizer aqui, publicamente, né, nós temos um código, Lu. A gente diz que a gente é amigo, a gente é irmão de alma. Né? Exatamente. Irmão de alma é aquele que percebe quando um precisa de um ombro, às vezes quando precisa de uma orientação, às vezes até quando precisa de um puxão de orelha. Né? E a gente troca isso, e é muito bom saber que a gente tem amigos assim. Obrigado, Lu. Gratidão, hein? Gratidão. Mais alguém? E agora para a gente poder ir para a nossa parte finalzinha. Ninguém mais? Oi? Quem levantou a mão? Walter. O Walter, mas é um prazer sempre ouvir o Walter. O Walter tem aqui, vídeo aberto. Por favor, Walter. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Agora está melhor. Agora está melhor? Isso aí. Em primeiro lugar, boa noite. Prazer conhecer o Fabiano, né? Não conhecia o Fabiano. E existem algumas coincidências do destino, né? Há pouco tempo reencontrei o Edson nas redes sociais, aí nós nos reencontramos e é uma satisfação estar aqui, um profissional com o quilate do Edson, né? O Edson, eu conheci ele quando nós trabalhamos numa grande empresa, né, que foi a HSBC, uma empresa que estava em 93 países. E o Edson, ele traz uma habilidade, na época, um pouco precoce, e hoje nós estamos vivendo o século da mente. E o Edson, ele conquistou a equipe porque trabalhou muito o invisível das pessoas. E essa é uma habilidade hoje que cada vez mais é necessária. E uma felicidade desse nome, apontando caminhos, né? E eu tenho certeza que essa proposta de vocês, ela faz o apontando caminhos. No momento que eu recebi o target de vocês, ele já começou a me passar uma reflexão muito interessante. E tudo que eu recebo, eu tento colocar perguntas para mim. E o título de vocês, eu já coloquei algumas perguntas aqui para mim, que foi muito importante, que eu vou levar. Por exemplo, o que me impede de seguir o caminho que eu desejo?
não é? Se vocês estão apontando o caminho, eu preciso fazer essa pergunta. Que valores me orientam quando eu preciso tomar uma decisão difícil? E outro detalhe importante, eu já apontei caminhos para alguém, isso é para mim que está subentendido no grande título de vocês. Apontando caminhos, veja que eles não estão falando que vão apontar o caminho, mas na realidade a gente assume o compromisso de que eu já apontei um caminho para alguém, como é que foi essa experiência? E que tipo de caminho eu gostaria de apontar para outros a partir desse mote que eles estão falando. Então eu achei muito fantástico. E a mentoria, eu não preciso dizer, né, Edson, rever o conceito que a mentoria é a arte de enxergar além das palavras, é escutar com o coração. E é isso que vocês passaram. Eu acho que no momento que vocês contaram toda a trajetória de vocês, do X, da água, do Fusca que atolou, vocês falam uma coisa muito interessante. E dentro de uma empresa, que ninguém cresce sozinho na vida, somos dominós, ninguém cresce sozinho. Então, assim, eu me senti muito feliz, muito lisonjeado de participar, e o que eu puder, digamos, colaborar, e eu tenho certeza que eu já comecei a receber coisas aqui. Fiquei muito feliz, e eu vou fazer o possível para estar em todos os encontros. Você, Edson, pegando a chancela dos teus clientes aí que falaram, você tem uma habilidade muito grande de trabalhar aquilo que a humanidade precisa trabalhar hoje, né? Que é o coração, não é? Porque lá é que encontra a lealdade, né? Lá que está todos os nossos anseios dentro do coração. Parabéns para vocês, parabéns, Fabiano. Você traz uma experiência, eu percebo aqui que você traz uma experiência muito grande, uma formação em filosofia, não é? Eu acho que isso é muito importante. Parabéns por conhecer todos vocês. De repente vocês conhecem o Edson dentro de uma vivência mais contemporânea que a minha. A minha já tem um passado, e eu me senti assim muito feliz de encontrar esse colega. Que temos uma afinidade, pois trabalhamos com desenvolvimento humano, e eu vim aqui recheado de, não digo de curiosidade, de certeza de que esse projeto já nasce vitorioso. Parabéns para vocês e que Deus abençoe esses encontros aí. Obrigado, Amém. Walter. Walter, para vocês saberem, o Walter era o cara que ia nas agências dar o treinamento. Isso lá no Bamerindos eu conheci o Walter. Né? E um dia eu olhei o Walter dando um treinamento e eu disse assim, eu quero ser o Walter. E eu tenho orgulho, assim, ó, nossa, uma honra gigantesca hoje estar aqui nesse primeiro encontro do nosso Apontando Caminhos e ter essa pessoa incrível que passou na minha vida, que foi sim um mentor, e quando eu tive dúvidas eu conversava com ele e ele me apontava caminhos, né? Esse tipo de pessoa, como eu falei, né, todos vocês aqui que a gente conhece, tem alguma coisa na nossa história. Alguns foram mentorados, outros foram coaches, outros foram meus mentores, né? Eu vi também que o Ivo está aqui, foi um parceiraço, que a gente fez grandes coisas, a gente tem história para contar também, assim, do mesmo nível de eu e Fabiano conversando, né? Nossa, eu vejo o Guilherme aqui, o Guilherme hoje é o meu mentorado, é um grande amigo que já, assim, a gente conhece há tão pouco tempo, mas já criou uma afinidade. Hoje, o Guilherme, ele é videomaker, para vocês terem uma noção, tá? E um dos profissionais, para mim, assim, fora de série da profissão dele. Tanto que ele faz os meus vídeos, né? E eu sou mentor dele, nós temos uma parceria gigante aqui, né? E eu vejo né, como a gente, ao longo da nossa vida, a gente vai mudando, mas quando o nosso propósito é se juntar a gente do bem, essas pessoas vêm, outras a gente não vê há muito tempo, como a Lu, né? A gente se reencontrou agora, nesse momento, e foi um momento importante para os dois, né? E tudo isso, eu vi pessoas aqui, eu vi a minha irmã, que entrou aqui agora há pouco, minha mãe entrou aqui também, né? Pessoas assim, ó, que eu amo, e o momento que eu estou vivendo hoje é de uma felicidade incrível. Eu pude fazer um processo de coach com a minha irmã, né? E ela me reportar tudo que aconteceu com ela, isso não tem preço, poder fazer isso pelos teus, por as pessoas que tu ama, né? E
poder fazer aqui hoje essa live, falar com pessoas que representam demais para mim. Então, aqui vai sim, ó, um agradecimento do fundo do meu coração. Todos vocês aqui são realmente importantes na nossa vida. E normalmente as pessoas dizem, né, nós temos muito para ensinar, mas eu quero aproveitar ali a fala do Paulo antes e dizer que é o seguinte, o Paulo disse que aprendeu muito comigo nas minhas aulas, mas pode ter certeza, Paulo, que eu também aprendi muito com vocês, porque a gente estabelece trocas, né? Assim como nós ensinamos, nós também aprendemos. E quem forma se reforma, se transforma. Então eu acredito muito nessa comunicação, nessa troca de experiências, não só vir aqui transferir conhecimento, mas trocar as experiências, né? Fazer essa conversa, fazer essa... E a nossa comunidade vai ter muito a ver com isso, né? É aprender um com o outro. A gente quer trazer, propor coisas, mas aqui ninguém é dono da verdade, não. A gente quer realmente fazer o que a gente fez a vida toda. A gente aprendeu muito com as pessoas que passam pela nossa vida, né? Todos vocês, hoje, têm um lugar no coração da gente. Tá? Ou a gente conheceu e cruzou em algum momento da vida, ou ainda está muito ligado, né? E outras pessoas que também fizeram parte dessa história, ao longo do tempo vão se juntar a nós. Por quê? Aquilo que é verdadeiro, que aquelas pessoas que têm um propósito em comum, têm um objetivo em comum, elas acabam se achando. A gente acaba se fechando e a gente acaba tendo coisas em comum que vão nos levar a caminhar juntos. E esses são os caminhos que a gente quer apontar para vocês. Apontar os caminhos onde mais pessoas que pensam da mesma forma, que tenham os mesmos valores, os mesmos princípios, possam se encontrar e andar juntos. Tá? E é isso. E eu quero convidar vocês, então, para a próxima segunda-feira, estarem conosco novamente. E também quero convidar a entrar lá no grupo, né, daqui a pouquinho, e vai ter lá aquela enquete, né, dos temas que nós vamos propor, abordar e trabalhar nas próximas lives, e a gente vai começar pelo mais votado. Tá? E, claro, também vai ter o presente ali, fiquem atentos que em seguidinha nós já estamos postando o presente para vocês, para que todos tenham aquele ano mágico, 2026, de muitas realizações. Nós estamos chegando no finalzinho do ano, então esse é o nosso desejo, né, que todos possam caminhar nos seus caminhos que escolherem, mas caminhar com vontade, com perseverança, com segurança, né, sabendo o que escolher. E também, sem ser nessa quinta, na próxima quinta-feira de manhã, 11 da manhã, eu vou estar lá, né, ao vivo. Quem quiser entrar, compartilhar alguma coisa, fazer alguma pergunta, propor, a gente vai propor ali, né, uma enquete, para que vocês respondam, para a gente ver qual é o assunto que agora é mais importante para esse grupo, o que a gente pode agregar, que a gente pode trazer. A gente tem uma área grande de conhecimento, mas aqui a gente está propondo trabalhar com o autodesenvolvimento. Esse autodesenvolvimento vai passar por autoconhecimento, vai passar por técnicas, onde a gente vai propor, no meu caso, carreira, liderança, eu vou trabalhar isso, e é o que eu trabalho hoje, né? Claro que eu posso trazer várias áreas, mas as que eu realmente trabalho e sou focado hoje são transição de carreira, são desenvolvimento de líderes, trabalhar com empresas, e a gente está aí. A gente quer realmente ajudar as pessoas a se encontrarem como a gente fez para aqueles jovens lá no início, né? A gente quer hoje ajudar quem está aqui com a gente. E eu também trabalho, né, muito forte na área de autoconhecimento. A minha formação é filosofia, a minha formação é dentro da teologia também, da teologia não, mas da espiritualidade. Então é isso que eu quero colocar à disposição, né? Ferramentas de autoconhecimento. Uma vez nós estávamos numa palestra e nós ouvimos uma coisa, e para mim marcou muito. O palestrante disse o seguinte: ninguém ama o que não conhece. E para eu me amar, eu tenho que me conhecer. E para eu amar o próximo, eu tenho que me amar, porque eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. E se eu não me conheço, eu não me amo. Como é que eu vou amar o próximo? E ninguém ama aquilo que não conhece, mas, por outro lado, ninguém esquece aquilo que ama. Aí ele completava com essa frase. E aí ele perguntava no final: tens lembrado de ti ou tens esquecido de ti? Qual é o tamanho do teu amor por ti mesmo? Então é isso que a gente quer trazer, são essas provocações, essas reflexões,
né? E tudo de uma maneira muito leve, muito tranquila, divertida. E, mais uma vez, eu quero pedir para vocês, contem com a gente. A gente está chegando no final da nossa live. Foi um prazer ter estado essa 1 hora com vocês aqui. Passou rápido, né? E tudo que é bom é que nem aquele programa do Jô. Parece assim que a gente fala, pois a gente aqui está fazendo isso. Tá? Foi uma alegria muito grande estar aqui, conversar com vocês e contar essas coisas todas e colocar à disposição de vocês. Não adianta nada eu ter o conhecimento se eu não colocar esse conhecimento a serviço e à disposição das pessoas. Vem com a gente, convida, cada um convida pelo menos mais um, tá? Eu faço parte de grupos de network hoje, né? Eu faço parte do BNI, o Fabiano faz parte de outros grupos de network, e a gente aprendeu ali o valor de um, tá? A gente queria que cada um trouxesse mais um. Isso vai engrandecendo e vai trazendo pessoas que vocês sabem que pensam como a gente pensa, que são gente como a gente e que tem objetivos em comum, tá? Obrigado a cada um de vocês, um beijo no coração. Quero realmente a todos. Que vocês aproveitem o que a gente pode trazer para vocês. Sei que a gente está no começo de uma caminhada, mas com certeza a nossa caminhada para trás já tem alguns passos. E se a gente puder atalhar e trazer para vocês o caminho das pedras, aquele caminho seguro para que vocês possam fazer, né, uma construção da vida de vocês, e aonde a gente puder contribuir, aqui está o nosso Apontando Caminhos. Vem com a gente, tá? Prazer. Esperamos vocês na próxima Beijão. segunda-feira, 20 horas. Abraço. E quem quiser, sem ser nessa quinta, na próxima, às 11 da manhã. Bota na agenda aí. Para começar bem a semana, né? Isso aí. Uma boa semana a todos. Tá bom? Obrigado. Até mais.